Rafael Pelo Bom aqui comigo. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Poliana. Boa tarde para você de casa, ligado com a gente aqui no Direto da Redação de hoje. Agora é hora de falar de esportes, então. Vamos começar falando de basquete. A gente está prometendo essa entrevista já faz tempo. Desde a semana passada. Desde a semana passada, exatamente. É sobre a participação ou não de Rio Claro no Novo Basquete Brasil, na Liga Nacional de Basquete Masculino. Mas para responder isso, se está tudo encaminhado mesmo para a participação aqui do município na competição, nada melhor do que o chefe da equipe, né, Poliana? Então, na semana passada eu gravei com o técnico Marcelo Tamião e hoje a gente exibe essa entrevista, então, para mostrar como é que estão os preparativos do Rio Claro Basquete. Vamos dar uma olhada. Bom, o ano de 2014 já está aí, as competições esportivas vão pintando, mas e o basquete masculino de Rio Claro? Vai disputar a NBB? Não vai? Isso é o que o torcedor aqui da cidade quer saber. Eu converso então com o técnico Marcelo Tamião sobre isso. Marcelo, como é que tá definida, já está certa a participação de Rio Claro no Novo Basquete Brasil? A confirmação a gente aguarda ainda através do pessoal da Liga Nacional de Basquete. Pelos bastidores nós já estamos prontos aí para estar disputando essa competição. A gente aguarda, evidentemente, a quantidade de equipes que ainda vão acontecer. Algumas equipes ainda estão com pendências de documentação. Então, essa semana a gente já conseguiu conversar lá na Liga Nacional e a gente espera que até sexta-feira a gente já tenha em mãos aí a quantidade de equipes que irão disputar a competição. Bom, mas Rio Claro, então, deverá disputar independente das outras equipes? Isso é o que o pessoal da assessoria da Liga Nacional tem nos falado, né? Já para a semana que vem, provavelmente eles venham fazer a vistoria de quadra e tudo mais, mas a gente aguarda ainda, logicamente, um papel oficial da Liga Nacional de Basquete. E aí começaria quando o campeonato? O campeonato tem a previsão para começar na metade de fevereiro, né? Então, por isso que a gente já está trabalhando, buscando a contratação de atletas, conversando com os atletas que já estavam trabalhando com a gente, para que a gente possa, o mais rápido possível, ter a equipe completa dentro de quadra para os treinamentos. Agora, a competição deve começar então daqui a um mês e Rio Claro já está contratando, já começou a treinar, ainda não? Como que está o andamento aí na parte dentro de quadra, digamos? A gente está aí com o Luizinho, o Caio e o Vinícius, né, que são atletas que já estavam com a gente ano passado, já começaram o trabalho físico. A gente está trabalhando aí, tem o Tatu, né, o Eric Tatu, que estava em Sorocaba, que é um atleta aqui de Rio Claro, que já trabalhou nas categorias de base aqui de Rio Claro, saiu, está retornando para Rio Claro para disputar essa competição. E outros jogadores que a gente vem conversando ainda, além dos nossos, que já tínhamos, estamos conversando para tentar resolver o mais rápido possível essa equalização aí da nossa equipe. Agora, disputando a NBB, não disputaria daí a Copa Brasil Sudeste, né? Que seria um classificatório, no caso. Na verdade, a Copa Sudeste e a Supercopa Brasil é um torneio classificatório agora para o NBBB, né? A Liga Ouro, chamada assim. Então, lógico que a gente não vai precisar disputar essa competição. A gente vai disputar direto a Liga Ouro, que dá uma vaga para o NBBA. E aí depois, Campeonato Paulista, jogos regionais, jogos abertos. São os campeonatos normais, os quais a gente sempre participou. Muito bem, Rafael. Tá aí o nosso amigo Marcelo Tamião, né, o técnico da equipe de Rio Claro. Poliana, acho que ficou bem claro. Ontem eu falei com o Marcelo ainda para, de repente, dar uma atualizada nessas informações, só que não tem nada de novidade. As últimas notícias são essas mesmo que ele deu aí nessa entrevista. Ele dizia aí, né, que esperava até o final de semana uma definição por parte da Liga, mas essa definição ainda não aconteceu, então não se sabe ainda quantos times irão participar da segunda divisão do Novo Basquete Brasil. Mas, então, melhor que Rio Claro já está praticamente garantido na disputa. Muito bem, mais atividades esportivas, competições para o torcedor de Rio Claro que gosta bastante do basquete também. Do basquete, não tem dúvida. Então, vamos falar um pouquinho de futebol. Hoje tem rodada da Copa São Paulo, é isso? Tem sim, começa hoje a sequência, né, da Copa São Paulo com os mata-matas. Amanhã a rodada continua. 3 grandes paulistas jogam hoje, então vamos dar uma olhada onde o seu time vai jogar. Às 4 da tarde em Osasco, Botafogo e Brasília. Também tem Atlético Mineiro e Aquidauanense, Taboão da Serra e São Bernardo, Cruzeiro e Audax, Portuguesa e Osasco. Às 7 da noite em São Carlos tem Flamengo e Palmeiras. Às 9 da noite em Santos, o Santos recebe o Caxiua Rei Sol.
e também em Barueri tem São Paulo e Nacional. Os outros jogos acontecem na quarta-feira, às 16h, Paraná e CRB, Goiânia e América, Ferroviária e Sport Recife, Fluminense e Ceará. Também às 4h em Novo Horizonte tem Coritiba e São Carlos. Às 7h em Bauru, Flamengo e Mirassol. E os jogos das 9h em Lins, Internacional e Linense. E em Limeira, o Corinthians pega o Juventude. Muito bem. Muito bem. Então, destacando, Napoleano, os jogos de hoje, a equipe do Santos enfrentando o Caxiua a partir das 9h lá na Vila Belmiro. A equipe do São Paulo Futebol Clube pega o Nacional também às 9h, este jogo na cidade de Barueri. E o Palmeiras, que joga em São Carlos contra a equipe do Flamengo de Guarulhos. Então, esse jogo às 7h. São as três equipes grandes aqui do estado que vão fazer os seus jogos nesta terça-feira. Lembrando que o Corinthians joga amanhã à noite em Limeira. Vamos falar um pouquinho então do Rio Claro Futebol Clube. Ontem nós falamos daquelas notícias com relação ao estádio. Tem novidade, Rafael? Olha, conversei agora na hora do almoço com o gerente de futebol do Rio Claro, Sérgio do Prado. Ele disse que espera uma definição até amanhã. Esse é o posicionamento, né, de hora por hora aí da diretoria do Rio Claro. Ontem ele e o assessor de imprensa, o Altieri Júnior, estiveram lá na Secretaria de Esportes e ouviram da Secretaria, principalmente aí do Reginaldo Breda, que os corrimãos necessários aí estão sendo fabricados, estão sendo pintados e devem ser chumbados nos próximos dias. Então fica a expectativa se vai dar tempo ou não desses acessórios aí serem instalados no estádio até amanhã, que é o prazo para daí poder colocar à venda os ingressos para o jogo. Afinal de contas, o Estatuto do Torcedor, ele prevê que os ingressos devem começar a ser vendidos com 72 horas de antecedência da partida. Então o jogo é no sábado, 7h30, teria que se iniciar as vendas amanhã à noite. Mas ainda precisa de laudo do bombeiro? Isso, então, tem que instalar esses corrimãos para daí o bombeiro ir lá e emitir o seu laudo. Esses laudos têm que ser enviados para a Federação Paulista, a Federação dá o retorno com a aprovação. Olha, com boa vontade de todo mundo dá. Dá, mas tem que correr um pouco. Vamos torcer, então. Tem que correr um pouco para poder dar tempo, senão a estreia, infelizmente, terá de ser com portões fechados. Mas eu notei hoje, na conversa que eu tive com o pessoal do Rio Claro, um pouco mais de esperança do que eles estavam no sábado. Vamos aguardar, então, amanhã as notícias, as cenas do próximo capítulo. Com certeza, amanhã a gente já tem um parecer um pouco mais aí certo de como vai ser essa situação do Chimitão. Até amanhã, Rafael. Um abraço, Poliana, boa tarde para você, boa tarde a todos de casa. Direto da redação, volta ao longo da programação regional da TV Brasil. Boa tarde para você.